E vamos começar esse episódio falando do que aconteceu na semana passada. Semana passada tivemos aí uma revista de pouca importância no meio dos negócios, que eu acho que pouca gente conhece, né, Chay? Você já ouviu falar do The Economist? Já ouvi falar do The Economist. Realmente, né? É uma revista central, acho que pra quem acompanha a economia, né? Porque ela não é uma revista de esquerda, né? Não é uma revista de esquerda. Capitalismo, mercado financeiro, e é isso, né? A The Economist é o valor econômico da Inglaterra, né? Basicamente. Vamos dizer que o valor econômico é o The Economist. Não, eu tô trazendo pra nossa realidade. Mas Sim, é o sim, contrário, sim. é o contrário. Sim, concordo. É isso mesmo. Eu acho que ela tem essa função, né, de você usar essa ferramenta para poder divulgar os interesses do mercado sobre dinheiro, né? É sobre fazer dinheiro. Essa revista não é para pessoas comuns. Essa revista, teoricamente, eu sei que muita gente comum, tipo, lê essa revista, mas ela é uma revista pra uma galera com uma grana já. A gente tá falando de milionário aqui, porque ela faz sentido pra eles, assim, até pela forma que ela é escrita. Eu não sei se eu já te falei isso, Chay, mas eu já fui assinante do Economist. Eu assinei a revista por 3 anos. Ah, tá. Não, porque antes da gente começar a gravar, você falou pra mim que tinha assinado também pra ler a reportagem em questão. Não, Eu achei eu assinei. Não, eu assinei por 2 semanas. Você teve uma experiência prévia com ela, entendi. Quando eu morava nos Estados Unidos, nesse período, eu assinava o The Economist e o New York Times e o Washington Post. Mas o Washington Post eu não recebia na minha casa, eu lia online. O New York Times e o The Economist eu recebia físico, né? A revista, o jornal, sabe? Toda a publicação eu recebia. E aí foi muito importante para mim receber essa revista, porque você começa a entender os Estados Unidos, né? Tanto o New York Times, tudo bem, eu tô falando assim, começa a entender os Estados Unidos do ponto de vista desses meios de comunicação específicos, né? Porque os Estados Unidos é muito mais complexo do que o New York Times e o The Economist. Mas essa revista agora ficou popular no Brasil, porque nós tivemos essa capa maravilhosa, que possivelmente vocês estão vendo aí, já viram na thumbnail desse episódio, com o Bolsonaro usando os chifrinhos do cara lá, né? Que tomou perdão do Trump por tentar um golpe de Estado. Como é que é? Ele tem uma alcunha, né? O Viking lá do Trump, o Viking americano, que foi uma figura que virou um símbolo ali da invasão ao Capitólio, né? Do que é pros americanos o nosso 8 de janeiro. Eu não lembro a data da invasão do Capitólio. É dia 6 de janeiro, né? Dia 6 de janeiro, aham. É o Viking do Capitólio, né? Que eles colocaram. É o Viking do Capitólio. Então, dia 6 de janeiro. Pra quem não sabe, gente, eu acho que tem gente, vamos explicar rapidinho o que aconteceu lá, pra o pessoal entender. No dia 6 de janeiro de 2021, houve uma insurgência popular motivada pelo Trump, pelos grupos de WhatsApp de lá, vamos dizer assim, né? Pra que a população fechasse o Senado, a Casa Legislativa, e possivelmente desse um golpe de Estado lá. A polícia, foi incisiva lá também, tentou, proteger a Casa Legislativa, mas eles tentaram essa tentativa de golpe que aconteceu. Foi um pouquinho pior, né? Porque morreu gente também no processo. Morreu gente, teve policial. Para além da depredação que rolou, tem até um vídeo de uma mulher que ela tenta furar um bloqueio policial ali numa sala e leva um tiro. Eles lá, a polícia fez o trabalho dela, né? Que era proteger a Casa Legislativa. Fez em partes, né? Em partes, assim, mas eles tiveram um trabalho melhor do que aqui no Brasil, aonde os policiais militares... Não, os policiais militares aqui estavam com medo do Bolsonaro, irmão. Não, é verdade. É verdade, é verdade. Vai então. Não. A gente vai falar que os caras fizeram um trampo melhor, porque os caras aqui estavam com medo do Bolsonaro. Não, é porque eu fiz um exercício aqui, Miojo, de tentar enxergar a longo prazo os dois casos, entendeu? Não, inicialmente... foi melhor lá, né? Então, inicialmente foi melhor... exato. Inicialmente foi melhor lá. Não que tenha sido bom, né? De qualquer forma. Não, porque isso foi uma ruptura perigosa nos Estados Unidos. Foi uma ruptura perigosa e talvez... sim, acho que a polícia lá respondeu à altura no momento, né? No momento, porque a função deles é proteger Era o Estado, essa. Né? Eles cumpriram com a função deles, eles não estavam com medo do Trump no dia. O problema
dos Estados Unidos é o que a gente vai comentar nesse episódio. Você entendeu? O problema pós esse processo. E o The Economist, ele faz exatamente a menção a esse problema. A matéria começa já fazendo uma descrição dos acontecimentos que aconteceu no Brasil, que também é muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Lá foi no dia 6, aqui foi no dia 8 de janeiro. Eles tentam fazer essa tentativa de golpe mesmo, né? Onde tem essa galera organizada ali, porque tava organizado, todo mundo foi marchando, mano. Não tem como falar que as senhorinhas estavam perdidas no rolê. Ninguém fica perdido na Praça dos Três Poderes. Não, a essa altura não tem como, tinha ônibus. Não, mas mesmo que se você falar que não tivesse os busão, porque eles foram andando, né? Dos acampamentos. Eles foram andando dos acampamentos. Então, todo mundo sabia, todo mundo tava vendo, eles organizados, caminhando pra lá. Não foi as tiazinhas de Bíblia na mão, velhota, que ai, do nada, ela tava fazendo tricô e do nada ela tá dentro do Supremo. Mano, não cola essa porra, tá ligado? Desculpa, mas não cola. Não tem como você falar assim, tipo, eu já fui em manifestação, já tomei num total de 5 tiros de bala de borracha. Você entendeu? Caralho. Você já vai sabendo que você vai tomar. Porque eu sou do grupo, hoje não, né? Porque eu tô obeso. Mas eu era do grupo de combate. Não, mas aí você tá errado. Você tá errado porque você é um cara de esquerda e você não pegou a perspectiva. A pessoa de direita, a manifestação deles não envolve violência, miojo. Não tem repressão. Não, porque a polícia tá com eles. O momento, exato. É tipo assim, um dos momentos da manifestação de direita é a foto com o PM. Mas é isso mesmo. Sacou? O meu momento é quando estourava o bagulho e aí você segurava o pessoal e falava, vai correr não. Aqui a gente vai pro confronto. Sou orgulhoso de ter derrubado 2 policiais no soco? Lógico que eu sou. Mas isso aí é muito Fico triste de ter tomado 5 tiros de bala de borracha? Fico triste. Mas é a troca, tá ligado? Por quê? Porque no movimento social, você tem que estar junto. Quanto junto a gente estiver, mais forte a gente é. E não tem. Gente, não tem polícia que segura o movimento social. Se você colocar 1 milhão de pessoas na Paulista, tá ligado? Pra uma manifestação, não tem polícia que segura você, se todo mundo for pra cima. Entendeu? Ou eles vão ter que começar a matar todo mundo. Mas aí só piora a coisa. Eles sabem que isso não dá bom resultado, só escala a situação. Porque, mano, a diferença entre movimentos de rua da esquerda e movimentos de rua da direita é que a direita tá fazendo com a polícia. E a esquerda tá fazendo pelo movimento social. Pela pauta do povo. Então, quando você tem confronto, não existe confronto de um lado, tecnicamente, existe confronto só do outro. O que aconteceu lá nos Três Poderes é porque os caras estavam arregaçando o prédio. Porque se eles não tivessem arregaçado o prédio, a polícia ia estar ali junto com eles. A mudança de atitude da polícia brasileira, do Distrito Federal ali, foi justamente pelo fato de que eles estavam destruindo o patrimônio. E aí houve uma ordem de cima, mano, para essa porra aí, entendeu? Não tem o que fazer. Porque, olha só, mas deixa eu voltar lá naquilo que eu falei lá agora há pouco, sobre nos Estados Unidos ter sido pior, não ter sido tão ruim, quer dizer, ter sido pior, né? Porque talvez o lance de lá ter sido muito violento, a atuação da polícia, talvez isso tenha gerado uma carga muito negativa na opinião pública posteriormente, tá ligado? E isso talvez possa ter fortalecido o discurso do Trump, que se reelegeu. Aqui foi o contrário, aqui a gente deixou rolar, entendeu? Eu acho, rolou. Eu discordo de você nesse ponto. E aí a gente pegou depois a galera na lei. Eu vou te explicar o porquê. Porque a população em si não viu aquilo como um problema, na sua grande maioria. Só os Bolso-Trump, né? Só os trumpistas, que da mesma forma que é no Brasil, só os trumpistas que estavam apoiando e achando aquilo era um absurdo, vamos dizer assim, Entendi. polícia... A opinião pública geral não achou que a atuação da polícia foi correta. E principalmente porque os programas de talk show e programas jornalísticos, naquele formato que o Greg fazia, sabe? O Greg News, que ele fazia na HBO. Esses programas nos Estados Unidos, que é muito mais difundido do que aqui, eles criticam o Trump. Eles criticam abertamente o Trump na TV aberta, mano. Teve inclusive recentemente um que perdeu o programa dele porque ele tava criticando o Trump e Israel, né? Eu acho que foi o Steve Colbert. O Colbert, ele foi mandado embora da emissora. Por que ele foi mandado embora da emissora? Porque existe um contrato com o governo sobre, né, dinheiro que vai entrar na emissora, porque não é dinheiro, é que eles estão fazendo uma compra de uma outra emissora, né? Eles estão comprando um grupo. E quem tem que aprovar isso é o governo. Então eles mandaram o cara embora
pra eles poderem executar essa compra. Porque senão o governo não ia liberar. Aí você fala assim, como assim o governo vai liberar a compra? Diferente do Brasil, né, que aqui é dedo no cu e gritaria, nos Estados Unidos, quando uma empresa muito grande está comprando outra empresa muito grande, isso não pode ser feito simplesmente porque eles querem se comprar. O Senado tem que aprovar essa porra. O governo dos Estados Unidos, o executivo dos Estados Unidos, ele tem que aprovar isso daí porque, teoricamente, é pra proteger contra o monopólio. E aí, se eu não me engano, é a NBC, que é do Colbert lá, eles mandaram ele embora porque ele critica o Trump. E aí falaram que a audiência tava ruim, que é mentira, que a audiência tava muito alta. A mentira é a tônica da extrema-direita. A verdade deles é a mentira. Vamos... Com certeza. Com certeza. Né? A verdade, na verdade, não existe, né? A verdade é o que eu crio no meu grupo de WhatsApp. A verdade chegará com barulho e notificação. Tá ligado? É basicamente assim que funciona. Então o que acontece? O The Economist, ele faz uma matéria e logo no primeiro parágrafo ele conta essa história do golpe, que é muito parecido nos Estados Unidos e no Brasil. E aí no próximo parágrafo ele fala que, nossa, isso seria o sonho da esquerda americana. Mas isso não está acontecendo aqui. Isso realmente está acontecendo, mas está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro está sendo indiciado por tentativa de golpe. E aí eles falam lá, né, o que nós podemos aprender com isso. Porque esse que é o grande problema, né? O grande problema dos Estados Unidos, e é por isso que o Trump voltou, é porque ele nunca foi punido por nada que ele fez na vida dele. Eu tô falando agora na vida. Ele chegou a ser condenado por um caso ali envolvendo uma modelo, não foi? Mano, ele tem dezenas de condenação. Dezenas. Não é uma só, não. Ele foi condenado por sonegação de imposto, cara. Que da cadeia nos Estados Unidos ele não foi preso. Cara, o Trump, eu acho que um cara de assim, como ele, sonegar imposto não é uma coisa que surpreende, mas uma história sobre ele que me surpreende foi que ele colocou o túmulo da ex-mulher dele num campo de golfe que ele tem para tornar a propriedade isenta de imposto porque é um território sagrado, porque tem uma pessoa enterrada ali. Porque tá na legislação dele, então ele pode fazer esse... Cara... É uma loucura, cara. Que psicopata, velho. Ele não, tá ligado? Doente. As pessoas não entendem isso, mas o Trump, ele é uma pessoa doente, assim, socialmente falando. Ele é uma pessoa doente, né? Já não basta o pai dele, que era um racista, porque ele construía o dinheiro do Trump, né, da família Trump, ela vem sobre empreendimentos imobiliários, né? Não sei se você sabia disso. E eles proibiam negros de ter acesso aos empreendimentos imobiliários. Mas eles não falavam abertamente. Mas tinha uma cartilha que proibia pessoas de cor de poder obter uma propriedade. Esse é o legado do Trump. Mano, o Trump, ele é o suprassumo o churume, acho que da cultura norte-americana, tá ligado? Que vem respingando assim de todos esses anos. Eu acho que ele é a média, viu? Não sei se é o churume, eu acho que ele é a média. Muita coisa ali, eu vou te explicar o porquê. Pra você ter uma, vamos lá. O Trump é o primeiro presidente a ser condenado por crimes federais e assumir a Casa Branca. É. Ele é o único convicto. Sim. Aí você fala assim, mas por que o Trump ele é a média? Eu vou te explicar pra você da mesma forma que tem no Brasil também. Mas eu acho que eu vou explicar com meus exemplos pessoais de lá. Eu estava nos Estados Unidos quando o Obama tá saindo da presidência. E o Trump, ele ganha a eleição. Isso foi em 2018? 18. Por aí. 18. Não. Quando o Trump chegou foi 16. 2016. Porque ele sai em 2020 pro Biden, e aí o Biden sai agora em 2024 e entra ele em 2025. Então em 2016 tinha um racha já, mas eu frequentava mais a comunidade latina. Eu tinha cidades do interior, assim, que eu conhecia um monte de gente que eram latinos. E é engraçado porque um dos caras que, tipo, eu considero meu amigo até hoje, ele votou no Trump. E ele justificava, porque olha só, a justificativa dele era que ele era um cara de negócio. Então ele ia saber administrar o bagulho. Você claro. entendeu? E aí eu falava assim, mano, ele faliu tudo que ele tocou. Tudo que ele toca desaparece, tá ligado? Mas pegou muito esse discurso do outsider da política, né? Mano, na campanha política do Trump, em 2015, ele falou isso daqui, mano. É até absurdo, tá ligado? É porque ele vive numa realidade tão paralela do ser humano normal, os ricos no geral, né? Mas olha o que ele fala na campanha dele, mano. Que ele começou do nada a empreitada dele econômica. O pai dele só deu um empréstimo de 5 milhões. Porra. Tá ligado?
Mano, ele falou um bagulho desse, falou assim, não, eu sou trabalhador, tá ligado? Meu pai só me deu 5 milhões. Elon Musk, né? Elon Musk. Mano, ele começou do zero. Os pais eram só donos de uma mina de esmeralda na África do Sul durante o ilegal, apartheid. né? Onde fazia tráfico de pedra preciosa ilegal. Que é isso, né? Também. Dentro de um sistema de apartheid, como você falou. É muito louco isso. Então, o Trump, ele é meio que a média do pensamento do estadunidense, entendeu? Por que é a média? Porque a média do brasileiro também. Que é esse discurso raso, é esse discurso sobre violência, que você não sabe como resolver, sabe? Ah, e porque a gente vai melhorar a segurança. Mas como que você vai melhorar a segurança? Ah, a gente vai melhorar a economia. Mas como que você vai melhorar a economia? Ah, a gente vai melhorar a saúde. Mas como que você vai melhorar a saúde? Que é uma história que... Ai, não é nem uma questão de proteger essa figura, mas eu preciso falar dela, que é do Ciro. O Ciro, ele trazia projeto, pelo menos. Você pode não gostar do Ciro. Você pode não gostar do Ciro. Mas o Ciro, ele trazia um projeto de governo. É isso que a gente vai fazer. Ah, mas você vai tirar dinheiro da onde? Eu vou tirar dinheiro daqui e vou enfiar ali. A gente tem que fazer um minuto de silêncio pela figura de Ciro Gomes, que se filiou ao PSDB, e dizem aí as más línguas que apoia a candidatura de Tarcísio. Não sei se é verdade. Era, né, eu não sei se é verdade, mas vou esperar o que de Ciro Gomes hoje em dia, né, em 2025. Não, aparentemente é verdade isso que você tá falando, né? Tem notícia aqui de 4 dias atrás, de que ele vai, né, tipo, existe uma ala do Centrão que também defende o Ciro como vice do Tarcísio. Então, eu não sei, mas ele tá apoiando a candidatura do Tarcísio. Isso já tem notícia aqui, você pode procurar aí, gente. Eu acho que o Tarcísio não colocaria ele como vice, nunca. Eu acho que ele colocaria, mano. Não colocaria. Isso a gente pode apostar grana, não coloca. Vamos apostar então? Ó, gente, vamos fazer uma bet? A gente tem que fazer uma bet em cima disso, velho. Não coloca, mano, cara. Sabe por que eu acho que o Tarcísio colocaria? Por quê? Porque o Ciro vai trazer os votos do centro-esquerda. É pra tentar ganhar. Nossa. É nojento? É. Nossa, é repugnante, não é nojento não. Mas eu já li fanfiction de Selena Gomez com Faustão, cara. Essa possibilidade aí que você falou é repugnante, cara. Não, é repugnante, mas é política, cara. No Brasil, a gente conhece como funciona. A gente tem que fazer um episódio só de discutindo política, né? O que vai ser nas eleições. A gente tá falando bastante sobre isso. É porque tá chegando, né? Não, tá chegando, é. A gente já falou disso, mas a gente queimou largada. Queimou muito. Não, era a nossa impressão na época. Na época que... mudaram. Mudaram, realmente. Então, o que acontece? O Trump é um criminoso, convicto, virou presidente, e ele deu uma coisa que no Brasil não deu certo, que foi o quê? O perdão, mano. Ele deu perdão pra todo mundo que tava preso. O pessoal tá reclamando aqui que o Brasil é uma ditadura e o caralho, mas esses filhos da puta estavam presos lá, também, nos Estados Unidos. E ninguém falou que os Estados Unidos não é uma ditadura, né? Mas eles estavam presos. E aí o Trump, ele faz um decreto. Mano, juro pra vocês, foi no primeiro dia, tá, de mandato dele. Ele perdoou umas 1.000 pessoas, não foi? Não, ele absolveu todo mundo. Todo mundo. Inclusive o cara do chifre, né? O viking do Capitólio. Do Capitólio. Foi também perdoado. Não fala. Isso é uma coisa que me revolta um pouco, porque é um pouco do tema do nosso próximo episódio, mas é a conexão da direita, da extrema-direita, com o que há de pior na sociedade. E eles são de representantes diretos disso, tá ligado? E eles não têm vergonha. É isso mesmo. Não tem vergonha de admitir, velho. Então, muita gente foi presa de novo, tá? Por causa de problemas com a lei. Nada a ver com o Capitólio, porque eles receberam perdão. Ah, detalhe. Teve gente que tava presa, mas que eles tinham sido convictos já de algum crime. Mas a polícia tava procurando eles. E aí, isso envolve também pornografia infantil, envolve violência sexual. Essa galera que fica naquela lista dos Estados Unidos lá, que você pode ver no site. Pra quem não sabe, gente, os Estados Unidos tem um site onde você pode... Quer dizer, eles são obrigados a se cadastrar nesse site, que são as pessoas que cometeram o que eles chamam de sex offender, que praticaram algum ato libidinoso proibido, né, que violaram alguma mulher, né, estupraram alguma mulher, que bateram em mulher, que violaram criança. É uma boa prática. Não, eu acho que isso no Brasil deveria ter há muito tempo. E aí essas pessoas, elas são obrigadas a estar cadastradas nesse site. Eu não sei se elas se cadastram ou o Estado já cadastra, mas elas são obrigadas a avisar o governo toda vez que você se muda de lugar. E aí, se você entra nesse site, você consegue ver quem
perto de você já foi convicto de crimes sexuais. E aí o que acontece? Com o perdão do Trump, os caras foram liberados de tudo, velho. Inclusive dessas convicções. O crime que eles já tinham cometido, eles foram perdoados também na... Caralho. Porque eles receberam perdão absoluto de tudo. Entendeu? Essa que foi a parada. E o Brasil, aí eu tenho que levantar a mesma bandeira, mano. A gente levantou a bandeira de tipo, não. Dessa vez, não. Independente se eu concordo ou discordo do Supremo Tribunal Federal. A gente tem profundas discordâncias da figura de Alexandre de Moraes. De Moraes, pelo amor de Deus. Ele foi colocado pelo Temer. Exato, a gente já falou muito dele. Ele foi colocado no STF pelo Temer, depois de ter dado um golpe. Ele era ministro da Justiça do Geraldo Alckmin. Então, assim, é um sujeito da pior laia que existe, tá ligado? Não veio de um berço bom, vamos dizer assim. Ele ainda é democrata. E essa que é a diferença. Porque ele sendo democrata, não só ele, né? Porque a gente tem que parar de falar de Alexandre de Moraes, porque nada está sendo feito pelo Alexandre de Moraes. Tudo está sendo feito pelo colegiado do Supremo. E ficar insistindo nessa narrativa de que é o Alexandre de Moraes, isso fortifica o discurso dos loucos da direita. Porque o Alexandre de Moraes, ele tá agindo como juiz. Ponto. Teve um crime, teve um problema, estamos investigando, tudo por causa, eu sempre falo isso, tudo por causa da vacina que foi adulterada da filha do Bolsonaro, que pega o Cid nesse processo, e o Cid cagueta tudo, porque se não fosse essa vacina a gente não estaria sabendo de nada. O que é louvável no Alexandre de Moraes é o simples fato dele estar cumprindo com a função dele. Não como, talvez, aí, por que eu acho que louvável talvez tenha sido a palavra correta? Porque a gente tem outros ministros, como o Cássio Nunes e como o André Mendonça, que foram nomeados pelo Bolsonaro, o Fux também, que são, assim, pessoas... Cara, amebas. São amebas, são execráveis, assim. E sempre tem quem acompanha ali as discussões as votações do STF, sempre tem discussão com essas figuras, porque eles são, tipo... Mano, vocês são desprezíveis, velho. Acho que até os outros membros do STF acham eles desprezíveis, sabe? Pela posição deles. E não é que eu concorde com o Gilmar Mendes, com a Carmen Lúcia. Eu acho que dali o que eu mais tipo assim, o que eu vejo da minha ótica é o Flávio Dino. O Flávio Dino é um cara que, tipo, ele passa por meu filtro, tá ligado? Mas nem o advogado do Lula passa pra mim. Não, o Zanin é péssimo. Péssimo também, péssimo, horrível. Eu achei legal ele ter virado o ministro do Supremo com aquele cara que xingou ele no banheiro, lembra? Aí foi da hora, porque o cara deve ter dado uma cagadinha, se borrada nas costas quando ele descobriu que o Zanin ia ser o ministro. Mas sim, por que esse processo é importante? Esse processo é importante porque ele é um processo de... Independente, gente, se a gente estivesse vivendo em um sistema onde a revolução venceu, a gente precisa ter um Supremo. Isso não muda. A gente precisa ter um Supremo independente. Porque senão, quem vai julgar o partido se tá cometendo crime, entendeu? Sim. Mesmo o Partido Comunista. A gente precisa ter o Supremo independente. E as casas legislativas, mesmo depois da Revolução. Por quê? Para que eles cumpram esse papel, que é super importante. Primeiro, nós estamos julgando, enquanto nação, alguém que tentou dar um golpe. Segundo, não só o golpe de tudo isso tá acontecendo, mas é a primeira vez que nós estamos julgando militares na história do Brasil. Terceiro, não vamos dar condenando, já teve militar condenado, né? Braga Neto já tá preso. Mas assim, preso naquelas, a gente entende, gente, que a prisão não é a prisão. É uma coisa simbólica, vamos dizer, vai. Ele só não pode sair na rua, tá ligado? Pode ficar em casa, pode ver Netflix. Não precisa... Meu irmão, ele tem toda a liberdade de alguém que tá em casa, velho. Pode pedir um iFood, pode fazer o caralho que quiser na casa dele, velho. Pode pedir uma puta. Foda-se. O processo é pra papuda, né? Então é esse, o processo é pra papuda. Aí já fica mais interessante. Aí já é mais justo. Eu acho que já é mais justo. Cela especial, beleza, né? Porque ele é ex-presidente e tudo mais. Vai ter ali um ar-condicionado, um acolchoado, TV, Netflix, vai ter um... Eu acho que vai ter acesso celular. Vai ter celular, vai ter esteira pra fazer exercício. Né? Ele vai estar recluso, não é preso. É diferente. E eu tenho um ponto sobre isso, porque por causa disso, a extrema-direita tá tendo que abaixar a cabeça. Porque tá dando bosta. E não tá dando bosta só nisso, tá dando bosta também em outras coisas que estão acontecendo com outras figuras que estão relacionadas a isso. E por que isso é importante? Porque senão nós estaríamos na situação dos Estados Unidos agora, falando de Bolsonaro para se eleger
com toda essa boiada que apoia ele nessa tentativa de destruir a economia por um projeto de poder, que é o que o Trump tá fazendo nos Estados Unidos. O Trump já falou, mano, isso não é escondido. Ele falou do lado do Zelensky. Ah, é só fazer uma guerra pra não ter eleição? Pô, é bom saber, tá ligado? Daqui a alguns anos a gente vai fazer uma guerra. Ele falou isso. Ele tá falando de terceiro mandato desde que ele foi eleito. Ele tá jogando um verde. Ele vai sempre jogando um verde porque ele quer fazer. Pra ver qual que é a reação prévia. Eu não acho que ele joga verde, mano. Ele tá falando que ele vai fazer, mano. Não, mas Não, eu também acho que ele vai fazer, mas eu acho que isso dele falar dessa coisa do... Ah, quer dizer que se tiver guerra não vai ter eleição? A gente tem que ver isso aqui também. Eu acho que essa fala dele é muito de jogar um verde pra isso, tá ligado? Ele já tá com essa intenção. Ele já tá falando abertamente... eu sei que é ruim ser ditador, né? Mas tem gente que ia gostar. Falou da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é mais democrática que o Brasil, meu irmão. Não, mas ele falou da Coreia do Norte. Ele usou a Coreia do Norte como exemplo. Falando que o povo gosta dele, né? Então, eu acho que eles gostariam de mim também. Não, e é isso. Ditador. Os eleitores do Trump, essa galera maga da cabeça, muitos deles falam, se ele tiver que ser um ditador, que seja. É isso. Eu apoio. Teve um cara que falou... Mano, tem essas figuras, né, que falam assim, se o Trump matasse alguém na minha frente, eu ainda apoiava ele. É meio loucura, mas tem esse cidadão, ele existe, tanto lá quanto cá. Então, na real, essa matéria do The Economist é pra mostrar pra eles lá que daria pra ter tratado esse problema de uma forma melhor. Sim. Mas eles escolheram não fazer. E por causa do Supremo, que é um Supremo covarde, é um Supremo de violadores contra as mulheres. 2 ministros lá, cara, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal tomaram, né, posse com toda essa polêmica de violação, tá ligado? Contra as mulheres, quando elas são mais novas. Por quê? Porque você tem que ser ilibido, né? Que eles falam, né? Pra você ser juiz, você tem que ser uma pessoa que não tem um histórico sujo de nada. E não é o caso dos 2 ministros que o Trump colocou. Então, o Supremo lá, ele tá corrompido, totalmente corrompido. O Supremo dos Estados Unidos não fala nada. Aí o pessoal fala assim, mas é porque o Supremo dos Estados Unidos ele é mais recatado, né? E realmente, tá, Chay? Eles não dão entrevista, eles não são figuras públicas, você quase não escuta falar do Supremo dos Estados Unidos. Mas eu acho que esse é o objetivo, porque eles agem na miúda, entendeu? E nenhum dos ministros dos Estados Unidos agiu contra as ações do Trump nos Estados Unidos. Quem tava agindo contra o Trump era os juízes federais dos estados. E aí eles processavam o Trump para que eles... Processavam não. Eles davam resoluções contra o Trump. E o Trump cagava para isso. Que foi o caso, por exemplo, das deportação. Que a juíza tinha decretado que não era mais para tirar ninguém do país. Porque esses processos precisavam ser analisados. Mano, o juiz assinou o bagulho. Não, ele simplesmente tacou o foda-se, né? Depois de 2 horas, tava um avião saindo. E eles meteram o louco falando que o avião já tava no ar. Ah, claro. Sim. É isso. Então tem um monte de irregularidade nesse governo. Vocês estão falando de ditadura? Os Estados Unidos está vivendo uma ditadura. O início de uma ditadura. Você já tem os militares no Distrito Federal, né? No Washington, D.C. Você já tem ele pedindo para governadores, que a gente já falou no episódio, né? No outro episódio. Para mudar os mapas eleitorais. Tudo isso já tá acontecendo. Ele tá perseguindo abertamente todo mundo que é contra o governo dele. E aí o pessoal vem falar que o Brasil é uma ditadura. Mas não. O filho do Eduardo Bolsonaro, ele tá lá, falando pro democrata, aspas aqui, tá? Pra fazer sanção no Brasil. Olha que loucura, tá ligado? Olha como que as coisas estão todas invertidas nessa realidade humana. Mas é isso. Esse episódio era pra trazer esses pontos super importantes aí sobre a atualidade, como os Estados Unidos tá vendo esse processo do Brasil agora, através dessa porta do The Economist. E, mano, pro The Economist ter feito uma matéria dessa, mano, é porque o bagulho lá tá muito errado. O The Economist tá batendo no Trump, porque ele bateu no Trump, né? Sim. Sim, de certa forma, né? Sim. Tá deixando claro, evidente, que eles estão deixando o maluco pintar e bordar lá e foda-se, ninguém tá fazendo nada. Só a única figura que tá fazendo, tá? E a gente tem que falar sobre isso. Um dia a gente tem que falar sobre esse cara, eu acho, né? Eu acho que a gente tem que fazer um episódio pra entender um pouco mais da geopolítica dos Estados Unidos.
Mas o cara que tá fazendo um bagulho abertamente é o Gavin Newsom. O Gavin Newsom é o governador da Califórnia e ele está falando abertamente mesmo. Abertamente ele está falando que o Trump, ele é um perigoso. O Trump, ele... É tanto que o Trump já falou de prender ele. Mano, o presidente da república tá falando de prender o governador, mano. Olha que loucura, velho. É o tom do autoritário, né, que o Trump adotou nesse novo mandato dele. Ele já tinha no primeiro, mas agora ele já entrou com o dedo no cu e gritaria. Porque... Agora ele já tá mais seguro, né, de ter esses rompantes, de falar essas coisas, de querer mandar prender e de estar, de fato, intervindo nos estados, né, de estar tentando essa intervenção militar nos estados. Especialmente nos Estados Unidos, onde os estados têm uma autonomia muito grande, que é outra parada que é super importante de saber, né? Mas enfim, vamos ficando por aqui por esse episódio. Esse episódio aqui é pra dar essa pincelada sobre essa matéria, que foi muito importante, principalmente uma semana antes do julgamento que começou, né? Hoje nós estamos falando e o julgamento, esse episódio saiu e o julgamento já tá rolando. Tá rolando, é hoje. Agora, quer dizer, nesse momento. Hoje não, né? É hoje que você está ouvindo, não quando nós estamos gravando. Agora estamos falando do futuro, né? Então, não sabemos do julgamento. O julgamento começou hoje. A gente tá falando do passado. A gente tá falando do passado. A gente tá falando do passado. Sobre o futuro. A gente tá fingindo que a gente tá no futuro, mas a gente tá no passado. Então, preste atenção, porque o resultado desse julgamento pode levar a duas coisas. A um golpe militar no Brasil, tá? Porque eu não descarto essa possibilidade de que os militares ainda podem dar um golpe. E esse golpe pode estar altamente influenciado pelos Estados Unidos. Então talvez essa história da Venezuela seja só migué para que eles tenham a guarda deles no litoral brasileiro para dar um golpe militar. Eu não acho que esse julgamento vai acabar de boa. Mas eu acho que vai ter... Bom, isso aí dá pano para muita manga. Acho que a gente pode discutir isso num outro episódio, porque pode rolar muita coisa ainda sobre esse assunto. Se não rolou o golpe militar ainda, não rolou, gravaremos esse episódio. Exato. Ou estaremos mortos, é um dos dois. Beleza? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês sigam a gente em todas as nossas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok. Também estamos publicando esses episódios no YouTube. Estamos publicando no Spotify, no Deezer, na Amazon. Então, se você está acompanhando o nosso conteúdo, acompanha também nas outras plataformas. Cortes muito legais e bacanas estão sendo feitos aí pelo Chai. Um trabalho do caramba para poder escutar o episódio de novo, fazer o corte, postar para vocês. Então, preste atenção aí, sigam a gente, porque isso é muito importante para que essa informação seja difundida. É isso. A gente só tem a agradecer também ao pessoal que tá engajando com a gente nas redes sociais, principalmente no TikTok, que tá lá comentando, curtindo as paradas. Massa demais ter essa interação que tá rolando, né, Miojo? Exatamente. Super importante também, super importante. Beleza? Então, eu agradeço a todos por ficarem até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo e um cheiro. Tchau, tchau. Falou, valeu!